Olá! Um dos pilares da narrativa sionista é o alegado direito histórico que os judeus do mundo inteiro teriam de retornar à terra da Palestina histórica, de onde teriam sido expulsos pelo Império Romano há quase 2000 anos atrás. Essa narrativa, ela é um mito, não um fato. Isso jamais aconteceu. O que aconteceu, isso sim, foi que houve duas revoltas, uma no século I da era cristã e a outra no século II, duas revoltas judaicas na Palestina contra o Império Romano, e o resultado dessas revoltas foi, primeiro, o esmagamento delas pelo Império Romano, e segundo, a repressão à religião judaica, que tinha sido o combustível ideológico das revoltas. Os romanos, que normalmente eram tolerantes com as religiões dos locais que eles ocupavam, que eles dominavam, no caso mudaram de política por conta de ter sido a religião judaica o combustível para a revolta contra eles. Não é muito difícil de entender isso. Mas uma limpeza étnica, que é o que a narrativa mitológica descreve, jamais aconteceu naquela ocasião na Palestina. Isso é mentira. Tá? Limpeza étnica não existia nem como conceito e muito menos como prática, nos séculos I e II da era cristã. E nem havia também os meios tecnológicos para executá-la. Não vamos nos esquecer que as limpezas étnicas do século XX, elas todas dependeram, o Holocausto, por exemplo, dependeu de trens. O genocídio praticado pelos nazistas dependeu de ferrovias, coisa que os romanos, evidentemente, não tinham. O que aconteceu então? Se não houve a diáspora, como é chamada essa alegada expulsão dos judeus nessa época pelos romanos. O que aconteceu foi que essa população, que na época era esmagadora maioria seguidora da fé judaica, deixou de sê-lo. Uma parte se converteu ao cristianismo, a grande maioria se converteu ao islamismo a partir do século VII, e não foi só na Palestina que isso aconteceu, foi em toda a região do Oriente Médio, e da África do Norte. Houve uma expansão muito grande do islamismo, e deixou de ser seguidora da fé judaica em sua maioria. Uma minoria, inclusive, permaneceu com a sua fé original, hebraica. Bom, então de onde vêm os judeus do mundo inteiro, se eles não são descendentes daqueles judeus que teriam sido expulsos da Palestina pelos romanos? Eles vêm de um monte de lugares. Tanto por isso existe uma diversidade étnica, entre eles, entre askenazes, que vêm da Europa, e sefarditas, que vêm de países da África e do próprio Oriente Médio. Eles vêm de vários lugares onde populações locais se converteram ao judaísmo. Assim como, em grande parte, se converteram ao cristianismo, inclusive em sua maioria. Se nós tivemos, assim, no primeiro milênio da era cristã, uma conversão em massa, das populações da Europa ao cristianismo e das populações do Oriente Médio ao islamismo. Isso é o que aconteceu. E em alguns locais houve conversões, como na Ucrânia, na Polônia, e outros, de populações locais à fé judaica. E esses judeus que se converteram à fé judaica, séculos depois da alegada diáspora, são esses que sim, que são os ascendentes, dos judeus que emigraram para Israel, da Europa e dos Estados Unidos a partir da criação do Estado sionista. Então, gente, quando escutarem essa história
né, de que, mas eles têm direito, porque a Bíblia, porque há 2000 anos. Primeiro, isso é mentira. Isso não é verdade. É uma interpretação da Bíblia, além do mais, a Bíblia, com todo respeito, não é um livro de história, né? Matusalém não viveu quase 1000 anos, por exemplo, e nem Eva foi tirada da costela de Adão, né? E além do mais, cá entre nós, mesmo que essa narrativa não fosse puramente mitológica, né, faz algum sentido você querer tomar a terra dos outros? Porque os seus ancestrais de 2000 anos atrás teriam vivido lá? É muito complicado isso, né? Então tem que devolver o Brasil para os índios e expulsar todo mundo que seja descendente europeu, por favor. Não dá, né?